Eu liguei. Muito boa tarde, rapaziada que curte as redes sociais do Fox Sports. Estamos chegando com mais um Mercado Fox nesta quinta-feira, né, Savoia? Quinta. Costuma ser de terça, hoje é quinta. Como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Nós atrasamos, mas não faltamos. Lógico tudo que não. Ótimo. E vocês? Estamos aqui para mais uma live. Pessoal, não esqueça de mandar os seus comentários. Vou olhar tudo aqui no meu celular. Participem conosco, mandem os seus comentários no Facebook, porque hoje é Open Bar de notícia exclusiva do Flamengo, rapaziada. Tem meio-campista da Europa que pode estar chegando no Flamengo. Tem lateral que pode estar deixando o Flamengo. Tem notícia sobre o Gil, né, Savoia? Que tem um contrato meio complicado com o Corinthians. E o Keno tweet dele tá hoje, muito perto de ter uma casa nova. Como é que é, Savoia? Um tweet do Gil ontem me deixou intrigado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse Gil pro final, já que é uma notícia mais quente de Corinthians, e a gente vai abrir a live falando de Flamengo, rapaziada. Porque o Meia Gerson tem uma proposta do Flamengo e tá muito perto de um acerto com o time carioca. Savoia, o Gerson, ele chega para ser titular e joga na posição de quem no Flamengo hoje? Então, o Vitinho também não chegou para ser titular? E não conseguiu ser titular, não dá para saber. Eu acho que ele vai ser utilizado como o 9 do Flamengo, porque o Jesus quer um centroavante tradicional, referência, cabeceador, que faz pivô, faz parede. Eu não sei se o Gerson é esse jogador, mas é um jogador que pintou no Fluminense com muito potencial. Eu fico pensando aqui, cara, como as coisas são estranhas num time de futebol, num clube de futebol. Pô, ele está procurando um jogador igual o Guerreiro, e o Guerreiro estava no Flamengo até outro dia, né? O Flamengo abriu mão do Guerreiro, tudo bem que teve a questão do doping e tudo, mas se o Guerreiro tivesse hoje no Flamengo, eu não tenho a menor dúvida, o Flamengo iria economizar 1 zilhão de dinheiro, entendeu? Porque é o jogador que o Jesus quer, é o Guerreiro, que estava no Flamengo, hoje está no Internacional, está arrebentando na seleção do Peru na Copa América, e estava ali. Aí o Flamengo dispensou o Guerreiro, de grátis, né? De grátis. Como as pessoas brincam. E agora vai pagar um absurdo para ter um jogador que não tem as características como as do Guerreiro. Eu tenho certeza que se o Jesus tivesse no Flamengo lá atrás, ele não deixaria o Guerreiro embora, não. Aliás, pessoal, vamos trazer agora os detalhes da negociação pelo Gerson. O foxsports.com.br apurou na manhã dessa quinta-feira que a história é a seguinte. As propostas que o Gerson tem em mãos são do Flamengo e do Dinamo de Moscou, da Rússia. Essas são as duas únicas ofertas que o Gerson tem em mãos. Por que o Flamengo leva vantagem nessa negociação? Porque o sonho do Gerson é voltar para a seleção brasileira. Ele foi seleção de base e agora ele tem o sonho de voltar para a seleção brasileira. E considera que voltar ao Flamengo nesse momento o deixa muito mais perto da seleção do Tite do que uma ida para a Rússia. O grande fator é o seguinte, a proposta precisa agradar a Roma. O Gerson tem mais 2 anos de contrato com a Roma e a Roma já deixou claro para o staff do Gerson que ele não vai mais ser aproveitado nessa temporada. Inclusive o Gerson ouviu isso da boca do novo diretor de futebol da Roma que ocupou o lugar do Francesco Totti, o ídolo da Roma. Então o Gerson agora busca um retorno ao futebol brasileiro e o destino deve mesmo ser o Flamengo. Agora, você acha mesmo que o Gerson chega para ser centroavante, Savoia? Pelo menos é que o Jesus está pedindo centroavante, um 9, aquele 9-9. Eu acho que é esse jogador que o técnico está pedindo. Então, se não for para ser de centroavante, vai trazer o Gerson para quê? Agora, tem tanto jogador com outras características do Flamengo. Savoia, vamos levantar uma hipótese aqui. O Gerson joga no setor de meio campo, um pouco mais avançado. Talvez uma vinda dele hoje ao Flamengo seria um indicativo de que o Thiago Maia está fora dos planos do Flamengo?
Não dá para saber, não dá para saber. Essa novela está se arrastando há tanto tempo, o Thiago Maia no Flamengo, então é tipo de negociação. Não, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São jogadores de posições diferentes. O Thiago Maia é um jogador segundo volante que sai para o jogo. O Gerson já é um jogador um pouquinho mais à frente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. Pode ser que me surpreenda, né? Mas quando um jogador demora muito para chegar, o Thiago Maia estão falando há quanto tempo? É porque a coisa não está muito bem encaminhada, não. Bom, pessoal, o Savoia tocou no assunto da seleção peruana, falando de Paulo Guerreiro, e é justamente um parceiro do Guerreiro da seleção peruana que pode estar dando adeus ao Flamengo, que é o Miguel Trauco. Exatamente. Na manhã de hoje eu conversei com o Pepe Chacon, que é o empresário do Trauco, e ele me confirmou que o Trauco tem propostas de 3 equipes do futebol europeu, um time da Rússia, um time da Espanha, um time da França. As propostas ainda não foram levadas à diretoria do Flamengo. O Chacon vai estar aqui no Brasil no domingo para acompanhar a final da Copa América entre Peru e Brasil. Vai levar essa proposta para a diretoria do Flamengo, mas o staff do jogador trabalha também com a hipótese de renovação. O Miguel Trauco tem contrato até dezembro com o Flamengo e aguarda uma proposta de renovação. Caso essa proposta de renovação não apareça, então o Trauco deve mesmo ir para o futebol da Europa. Agora, Savoia, falou muito em Arana, falou-se muito em Felipe Luiz, só que agora o Flamengo está perto de perder o Trauco, não trouxe reforços e deve contar só com o René para a lateral esquerda. Houve um erro de planejamento nesse sentido do Flamengo, você acha? Não, eu acho que não. Eu acho que o Felipe Luiz ainda não é carta fora do baralho, se bem que está enrolando demais, né? Se tiver proposta no Atlético de Madrid, ele tem uma proposta para continuar, mas é um ano só, ele quer mais, quer pelo menos 2 anos. Então, já está certo que se depender da proposta europeia, o Felipe Luiz prefere a Europa, entendeu? Eu acho que sim, eu acho que um erro. O Flamengo tentou e às vezes você tenta e não dá certo. Agora, o Trauco, será que existem mesmo essas propostas para a Europa? Ele tem jogado bem na Copa América, mas eu acho que o Jesus, que é um outro lateral esquerdo, né? E o Rafinha pode jogar por ali também. Então, tem essa alternativa, ele já jogou nas duas. Ele funciona muito bem na direita, mas pode jogar na esquerda. Não acredito que vai ser improvisado na esquerda, porque contratou para jogar na direita. Mas numa emergência, se ficar com um só, pode acontecer isso. Mas até porque o Flamengo também pode ter um desfalque na lateral direita, porque no final de semana passado, em entrevista aos canais Fox Sports, o Marcos Braz, que é diretor de futebol do Flamengo, confirmou que o Pará pode deixar o clube no final do ano. Então o Flamengo ele se vê numa situação de perder o Trauco, perder o Pará, mantém o Rodinei, vem o Rafinha, mas segue só com o René na lateral esquerda. Será que não era hora do Flamengo olhar um pouquinho para as crias da Gávea, Savoia? Sempre é hora, né? Eu acho que os grandes times do Flamengo saíram das categorias de base, né? Os times campeões de verdade. Mas é uma questão de você acreditar, dar oportunidade, enfim, é uma questão muito pessoal. Se o treinador prefere um jogador mais experiente, mais rodado, às vezes a direção tem dinheiro para investir em alguém que vem e resolva o problema, porque às vezes você busca alguém na base e ainda demora um pouco para encaixar, né? Eu sou favorável a mesclar o time, ter um time forte, experiente e ter sempre alguém da base pronto para subir numa eventualidade. O Flamengo sempre foi assim. Agora, pessoal, saindo um pouquinho de Flamengo, a gente vai falar da negociação envolvendo o centroavante Raniel. O Raniel que está chegando ao São Paulo, né, Savoia? Um contrato de 5 anos entre as partes e parece que já está tudo certo. Agora, a gente tem... O São Paulo conta com o Pablo, conta com o Pato, conta com o Raniel. Quem é que joga nesse ataque, Savoia? Então, o Cuca tinha pedido um jogador, um centroavante de área, né, como alternativa de jogo. Porque para mim, e acho que para o Cuca, o Pablo deve ser o titular. E ele entende que o Pablo e o Pato, ele, Cuca, têm as mesmas características. Então, o São Paulo está buscando um jogador com características diferentes. Agora, será que ele vem para ser titular? Uma das razões pelas quais o André Cury, que é o agente do jogador, fez força, e dizem que até bancou a transferência, é porque no Cruzeiro ele não estava tendo tanta oportunidade.
Jogou 2 jogos só no Campeonato Brasileiro até agora. Então ele vem para o São Paulo. Agora, vamos pensar direitinho. Eu sou empresário, eu banco a vinda do cara. Se o Cuca não escalar o jogador, o que eu vou fazer? Pô, eu paguei para o jogador jogar no São Paulo, é meio perigoso isso daí. E, por outro lado, o São Paulo deve direitos econômicos, de imagem para vários jogadores, e a Justiça do Trabalho já determinou faz tempo que direito de imagem é salário. 3 meses de atraso, perde o jogador. E é semelhante ao caso que o Scarpa entrou na Justiça. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E outra coisa, como é que o jogador do São Paulo, que tem crédito, não recebe, vai encarar a chegada, não pelo jogador, não pelo Raniel, em hipótese alguma, mas pela situação. Pô, não tem dinheiro para me pagar e tem dinheiro e arruma dinheiro para contratar jogador? O tempo vai dizer, mas é uma situação que nos bastidores, entre eles comentam, cara. Agora, então, às vezes complica o trabalho por causa disso. O Cruzeiro já perdeu o Lucas Silva, libera agora o Raniel. Será que também não é uma tentativa do Cruzeiro aliviar um pouquinho a folha salarial? Com certeza. Está com seríssimos problemas. Eu ouvi falar até em Rodriguinho no São Paulo, chegou-se a conversar, porque o Rodriguinho veio ganhando muito dinheiro, né? Eu disse outro dia que nos canais do Giro Fox, que antes de ir para o Cruzeiro, o Rodriguinho ligou para o Andrés e pediu para voltar para o Corinthians. Mas para ganhar mais de 1 milhão, o Corinthians não paga. Aí ele foi para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro gastou muito, e nessa fase, quando você gasta muito e não ganha, as cobranças vêm, né? Então eu acho que o Cruzeiro, por tudo também que aconteceu aí, politicamente, financeiramente, gente sendo investigada, então acho que o Cruzeiro tem que baixar um pouco a bola e reduzir a folha salarial. Agora, Savoia, você vê alguma semelhança no pedido do Cuca pelo Raniel com a pedida do Cuca pelo Daverson no Palmeiras? Porque o Cuca sempre tem a vontade de jogar com um centroavante alto e que tenha porte físico. Existe uma semelhança nessas negociações? Eu acho que o Daverson é um pouco diferente, né? Tem mais um outro tipo de característica, mas o Raniel é um bom jogador, já mostrou que tem potencial. Se ele não se machucar, ele pode dar certo no São Paulo. Ele pode dar certo no São Paulo. Jogador rápido, jogador que chega na área, sabe fazer gols, mas não é um Daverson, né? Não é um jogador para fazer as funções que o Daverson faz. Agora, Savoia, é bom que você tocou no Daverson, a gente entrou nesse assunto, até porque um nome que é bastante ligado ao Palmeiras está perto de ter uma nova casa. Trata-se do atacante Keno. A reportagem do foxsports.com.br apurou na manhã dessa quinta-feira que o atacante Keno está viajando agora, inclusive acho que a viagem nem terminou, ele está desembarcando em Dubai, e o Keno tem uma negociação bastante encaminhada com o Al Ahly do Emirados Árabes. Tem o Al Ahly da Arábia Saudita e tem o Al Ahly do Emirados Árabes. O Keno está acertando a transferência para o clube do Emirados Árabes Unidos. O valor mínimo da negociação gira em torno de 10 milhões de dólares. O Keno, que sempre foi sonho de consumo de muito time brasileiro, e teria espaço aqui, não teria, Savoia? Teria espaço. O problema da vinda do Keno nem são os 10 milhões de dólares. É o que ele ganha, entendeu? Ele ganha muito. Então, se ele está saindo do Pirâmides, né? Do Pirâmides do Egito. É porque ele vai ganhar muito mais, eu não tenho a menor dúvida. Mas muito mais. Eu não sei, quem mexe muito por ali é meu amigo Eduardo Maluf, que é um agente que transa muito no Golfo, naquela região na Arábia. E eu vou dizer mais uma, hein? É ele que está negociando, o Paulo Pitombeira é o agente do Carille, mas é ele que está acertando a volta do Carille para a Arábia. Não sei se vai dar certo, mas ele está mexendo os pauzinhos. Mas ainda existe essa negociação? Não sei, pelo que ele me falou, na verdade não foi ele que falou, foi uma pessoa que trabalha com ele e há 2 semanas, e ele está mexendo, mas não é oficial. Vamos deixar para uma próxima live. Talvez na live da semana que vem do Mercado Fox a gente tenha novidades sobre isso. Mas continuando a fico fuçando, né? Mas... Falando um pouquinho mais do Keno, há cerca de 1 mês, mais ou menos 2 meses, o Atlético Mineiro confirmou que fez uma sondagem pelo Keno, o Palmeiras fez sondagem, o Grêmio fez também. O problema é que o Keno ganha acima de R$1 milhão por mês no Egito, e hoje em dia no futebol brasileiro, talvez a gente tenha o Palmeiras e o Flamengo pagando esse valor, né, Savoia?
E outra coisa, e sem tanta responsabilidade, né? Você vem ganhando 1 milhão no Palmeiras, você tem que jogar, né? Você tem que arrebentar com a boca do balão. E lá nem tanto, né? Mas não tem tanta cobrança. Por exemplo, uma derrota, uma perda de título. E quando o cara tá bem, cara, é difícil ele trocar o certo pelo incerto. Acho que é um sonho do Palmeiras, mas, sabe, pelo que o cara ganha, pelo momento que ele vive, pelas propostas que ele tem, eu acho difícil. E se a gente parar para pensar também, né, Savoy, o Keno foi um jogador que estourou numa idade bastante avançada já, para quando um jogador explode mesmo. O Keno foi fazer relativo sucesso com 27 anos, já no Santa Cruz em 2016, tá aproveitando essa boa sequência para fazer um pé de meia também, né? É verdade, mas ele é um jogador raro no futebol brasileiro. Tem ele, tem o Cebolinha, jogadores que tem velocidade, tem drible, né, que quebram as linhas. É difícil encontrar um jogador assim. Aliás, falando de Palmeiras agora, o nosso próximo assunto é o Verdão, que o Palmeiras, o Scolari falou em algumas vezes que gostaria de trabalhar com até 30 jogadores. O plantel do Palmeiras conta com 34 nomes, mas agora conta com 33. Porque na última quarta-feira o Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Juninho, que não é muito lá bem quisto pela torcida do Palmeiras, acertou o empréstimo para o Bahia, um empréstimo que vai até dezembro. O problema é que o Palmeiras agora precisa negociar mais de 3 a 4 nomes com outros clubes. O nome do lateral direito Fabiano, do meio-campista Alejandro Guerra e do centroavante Miguel Borja são os mais cotados para deixarem esse time do Palmeiras. Agora, Savoia, tem muito jogador do Palmeiras ou esse elenco atual dá conta do resultado? O Palmeiras precisa de mais alguém, você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. Se vier um centroavante, por exemplo, porque o Borja não engrena de jeito nenhum, só tem o Davidson, né? E tem o Arthur também, que pouca chance tem. Mas agora volta o William, eu acho que também podia contratar mais um, mas sem desespero, não, porque o William está voltando. Então o William também faz aquela posição centralizada, com outras características das do Davidson, né? Jogador de velocidade, jogador que se movimenta muito, volta e joga pelas duas beiradas. Então, com a volta do William, que se recuperou de uma lesão de LCA, eu acho que dificilmente o Palmeiras vai investir mais um. Só se aparecer um bom negócio, né? Claro, e a gente aguarda também para ver como que o Ramires vai estrear no Palmeiras também, né? Aliás, Savoia, observando o meio-campo do Palmeiras, que joga com 2 volantes, um meia de criação, onde você vê o Ramires entrar nesse time do Palmeiras? É para a posição que era do Moisés, né? Aquela posição que ele joga, tipo segundo volante de saída, pode jogar até como meia. Eu gosto mais como segundo volante de saída, né? Jogador que faz área a área, box to box, né? Como a rapaziada gosta de dizer. Essa hoje seria a posição do Bruno Henrique no Palmeiras. Exatamente. O Bruno Henrique reformou o contrato, não faz muito tempo, né? Então, e está ganhando uma nota. Não sei se é um jogador a mais só ou se o Bruno Henrique está de saída. Não tem essa informação. Mas faz sentido, né? Você tem o Bruno Henrique, tem o Moisés, tem outros jogadores que jogam no mesmo estilo. Você traz o Ramires. Então, alguma coisa pode estar por trás dessa vinda do Ramires. Agora, pessoal, saindo um pouquinho de Palmeiras, Savoia, vou pedir para você segurar um segundo só a historinha do Gil, porque o nosso repórter João Felipe França entrou em contato agora com o Fernando Garcia, que confirmou que o Luca, atacante que ainda pertence ao Corinthians, está acertando o empréstimo com o Bahia. Está acertando um acordo com o Bahia. O Corinthians tem opção na ponta, tem o Cleison, tem o Everaldo. O Luca talvez teria espaço nesse time do Carille, Savoia? Eu acho que ele já teve a oportunidade dele, né? O Luca chegou muito bem no Corinthians. Aí quando compraram em definitivo, reformaram o contrato, nunca mais jogou. Então toda vez que teve chance não aproveitou. Então é um jogador que, à distância, assim, me parece que não está nos planos do Carille. Agora, Savoia, falando um pouquinho de Gil, o Corinthians anunciou o retorno do zagueiro ontem, na última quarta-feira. Agora, todo mundo esperava que fosse um acordo por 3 anos, só que na verdade é um acordo de 6 meses. Explica essa historinha pra gente, Savoia, por favor. Cara, no Corinthians dizem que é uma questão contábil, que o Corinthians vai ter o dinheiro só a partir do ano que vem, por causa do balanço, aquela história de clube, né, logística. Mas eu achei muito estranho um tweet do Gil ontem, quando ele disse:
se eu permanecer no Brasil, eu vou jogar no Corinthians. Aí eu falei, se eu permanecer no Brasil, então existe a possibilidade dele não permanecer, senão não teria escrito isso, né? Para onde iria Gil? Para a Europa? Tem 32 anos? Será que já tem alguma coisa entabulada? Será que ele vem para jogar 6 meses e vai embora? Existe nesse Twitter que é uma opção de continuação no Corinthians por mais 3 anos. O Corinthians vai pagar 1 milhão de euros por cada ano. Será que o Corinthians tem essa grana? Será que vale a pena? Não sei, tem um monte de pontos de interrogação aqui que me deixaram intrigado. Esse tweet aí me deixou intrigado. Essa negociação poderia ser também uma ponte de retorno para a China, será que não? Olha, o que aconteceu com o Goulart, né? O Goulart veio e depois voltou. E de repente surgiu uma proposta 4 vezes maior e ele voltou para a China. Pode ser, mas será que o Corinthians vai ganhar alguma coisa ou não? Tem que ganhar alguma coisa, porque trouxe o jogador, vai jogar 6 meses. Tá muito estranho, sinceramente. Ainda não consegui achar o fio da meada, mas vou achar, vou procurar. Mas é fato que chega para jogar nessa Savoia. Tranquilamente, é Gil e Henrique. Eu acho que o Manuel, a tendência, como ele pertence ao Cruzeiro e está emprestado até o fim do ano, eu acho que por esse detalhe o Corinthians não vai pagar mais um dinheiro para ficar com o Manuel. Acho que não. Se bem que está emprestando o Pedro Henrique, emprestou o Léo Santos, que se machucou. Savoia, você não consegue ver uma zaga do Corinthians formada entre Gil e Bruno Mendes? Ainda não. Eu acho que tem potencial o Bruno Mendes para se tornar um titular do Corinthians, mas eu acho que ele precisa caminhar um pouco mais. Ainda não está pronto. Ele tem jogado muito bem, até como lateral direito, mostrou personalidade. Eu acho que a tendência é essa, mas não agora. Não agora. Mas tem que ter um pouquinho mais de rodagem, né? Muito garoto. Savoia, semana que vem a gente está de volta aqui? Se você deixar, eu tô. Então se Deus quiser a gente está aqui. Pessoal, a gente vai encerrando a live do Mercado Fox dessa semana. Excepcionalmente quinta-feira, na semana que vem devemos voltar na terça-feira também, mas muito obrigado pela sua interação, curta nossas páginas nas redes sociais do Fox Sports e todas as informações que você acompanha aqui com a gente tá no site foxsports.com.br. Muito obrigado, Savoia. Um abraço, até a próxima semana. Gente. Terça, hein? Terça-feira, não se esqueça. Até mais, rapaziada.